Falando sobre o caso do Pitbull, que acabou atacando, inclusive, pessoas, 4 pessoas, uma delas uma criança de apenas 6 anos. Nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Beatriz Lacerda para nos tirar essas dúvidas. Muitas dúvidas surgiram quando acontecem, inclusive, esses casos, né? As pessoas ficam sem saber de quem é a culpa. É um animal, ele não entende, atacou, por quê, para se defender. Mas a pessoa que é proprietária, inclusive o tutor do animal, responde por algum crime? Como, por exemplo, o que aconteceu com esse ataque de Pitbull? Ou será que o dono do animal pode ser responsabilizado? A gente vai tentar entender sobre tudo isso. A minha querida Beatriz Lacerda, mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta. E a gente quer entender quem tem culpa. O animal irracional age por instinto, mas o tutor desse animal responde por crimes, é isso, Beatriz? Boa tarde. Sim, Wilson, pode responder por crimes, mas nesse caso tem uma diferença. É que o Pitbull que atacou as vítimas pertencia à família, às pessoas que foram mordidas nessa ocasião. Isso aconteceu ontem à noite na Travessa dos Artistas, lá no Tabuleiro do Martins. Essas 4 pessoas, sendo 2 mulheres, um homem de 21 anos e uma menina de apenas 6 anos, elas foram mordidas em várias regiões do corpo, mas não foram ferimentos gravíssimos, ainda bem. 2 vítimas, a menininha e também um rapaz de 21 anos que foi mordido no braço, enquanto a menina teve um corte nos lábios, foram levados para o HGE. Já as outras 2 mulheres foram socorridas para unidades de pronto atendimento e passam bem, essa informação que nós temos. O que chama a atenção, né, além do número de vítimas, é que o cachorro pertencia a essa família. O ataque foi dentro de casa. Foi preciso chamar os bombeiros para conter o animal e socorrer as vítimas. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o aspirante Rafael Silva, né, o aspirante Capato, como ele prefere ser chamado. Muito boa tarde. Como é que foi o cenário quando vocês chegaram lá? Onde é que essas vítimas estavam? Boa tarde. Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local a gente percebeu que as vítimas, na verdade, já estavam na casa do vizinho. A casa era de andar e o cachorro estava na parte de baixo da casa. Atacou essas pessoas que estavam lá embaixo, que eram os próprios donos. Eles se esconderam na casa do vizinho. Algumas pessoas também da própria família estavam no primeiro andar da casa, lá protegidos, longe do cão, que foi quando o Corpo de Bombeiros chegou e conseguiu conter o cão para que essas pessoas pudessem sair da casa também. Pois é, 6 militares do Corpo de Bombeiros estiveram nessa residência para conseguir conter, né, o animal e tirar as pessoas que precisaram de atendimento médico. Por que a família falou por que o animal ficou tão agressivo? O que ocasionou esse incidente? Olha, é uma situação bastante delicada, né? Porque o animal era da própria família. Então tem um vínculo afetivo, as pessoas tratam como um filho mesmo, né? Que tentam criar dessa forma. E é algo que a gente sempre fala que a prevenção poderia ter evitado esse tipo de situação, muito possivelmente. E qual seria a prevenção? O adestramento, a educação, criar o cachorro da forma correta. A gente tem a tendência de, quando tem nosso filho, a gente costuma educar, se preocupa com a educação dele, com escola e toda essa situação. Mas quando é um cachorro, muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação, acabam achando que ele naturalmente vai ser educado, mas não é uma verdade. Então qualquer animal de qualquer porte, qualquer animal que você tem em casa, precisa de um adestramento, precisa de uma pessoa correta que entenda do que está fazendo para poder criar aquele cão da melhor forma, né? Para que ele saiba lidar com a família. Então muito provavelmente é um cachorro que não passou por esse tipo de situação e que na hora, por algum motivo, que nós não sabemos exatamente qual foi, acabou tendo algum gatilho que levou ele a ser agressivo e que infelizmente não soube ser contido na hora, né? Não tinha a capacidade mental treinada para poder ser contido num momento como esse. Vocês têm informações sobre a idade desse animal? Não, nós não temos informação sobre a idade do animal, infelizmente. E para onde não. ele foi levado, né? Já que ele estava tão descontrolado ontem, a gente queria saber também qual foi o destino do cachorro. Então, acabou que, infelizmente, durante a ocorrência, o cachorro, no momento de ser contido, ele acabou por vir a falecer, infelizmente. Na hora da contenção, ele acabou lutando demais, reagindo demais ao equipamento do Corpo de Bombeiros e acidentalmente ele acabou tendo um mal súbito, provavelmente pelo estresse, que ele deve ter ficado com estresse muito alto e aquilo levou ele a ter um mal súbito que acabou falecendo. Então, infelizmente, aconteceu isso com ele. A família informou se foi o primeiro ataque que ele tinha feito, pelo menos em casa? Segundo a família, o cachorro nunca tinha demonstrado sinais. É algo que a gente também tende a ter um pouco de ressalvas, porque muito provavelmente um olhar treinado de algum profissional do adestramento conseguiria prever. Pessoas que estão treinadas e têm um olhar treinado a isso, conseguem identificar no cachorro sinais de agressão. Muitas vezes são sinais prévios que podem levar no futuro a uma agressão e que às vezes a família não sabe identificar.
Então, além desse drama, desse trauma do ataque, o cachorro ainda veio a falecer. Infelizmente, sim. Infelizmente para toda a família, né? Porque apesar de ter atacado a família, com certeza eles tinham um carinho especial pelo cachorro. Então eles ficam tristes com essa situação de qualquer forma, com certeza. Que equipamento é esse que vocês usam para conter o animal? A gente usa um equipamento que contém o cachorro, né? Um equipamento chamado enforcador. É um equipamento que simplesmente contém o cachorro, mas com certeza não foi isso que levou ao óbito. Foi algo que ele passou mal, porque o enforcador ele tem um afrouxamento automático. Então quando ele aperta demais, automaticamente logo depois ele solta, ele afrouxa. Então na verdade, muito provavelmente o que aconteceu foi que o cachorro deve ter tido algum mal súbito no momento em relação a isso, até pelo estresse de estar em constante disputa. Foi cerca de 1 hora de contenção. Ele estava extremamente agressivo, então o Corpo de Bombeiros ficou revezando alguns militares para poder segurar ele, para poder conter a agressividade dele. Então nesse tempo todo de extremo estresse, né, dele, muito provavelmente isso acabou levando a uma parada cardíaca, que a gente tentou reanimar ainda. A gente tem o conhecimento para tentar reanimar um cachorro nessa situação, mas que infelizmente não foi suficiente para conseguir. E só depois disso é que as pessoas foram socorridas? Exatamente, a gente ficou tentando conter para, a partir do momento que ele tivesse contido, o pessoal do primeiro andar conseguisse descer. As vítimas que já tinham sido agredidas, na verdade, estavam na casa vizinha. Então essas pessoas já foram atendidas de imediato. Essa contenção, na verdade, foi para que as pessoas que estavam no andar de cima conseguissem evacuar o local. Ok, aspirante Capato, muito obrigada por suas informações e pelas orientações, né? Para quem está em casa, fazer sempre que possível, né, Wilson, esse adestramento. Quem tem um animal de grande porte, como você estava dizendo aí no início, né, é imprevisível o comportamento desse cachorro. Veja, nem a família conhecia esse comportamento tão agressivo que ontem ele despertou, né? Ele revelou e não foi contido. Na verdade, ele faleceu, tentando resistir, até mesmo a equipe do Corpo de Bombeiros, que usou um equipamento apropriado, com todo o treinamento, mas infelizmente a gente lamenta, né, que o animal faleceu, mas principalmente que as pessoas estão bem, né, estão fora de perigo, porque poderia ter sido uma situação muito mais crítica, como a gente vê acontecer de vez em quando um cão como esse se agarra, morde uma pessoa e é difícil até soltar. Isso acontece por aí. Agora, a gente também convidou para essa conversa o delegado Leonan Pinheiro, que é o delegado titular da Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente. Sempre está falando com a gente, né, delegado, dessa questão da causa animal aqui. Queria que o senhor também lembrasse, para quem tem um animal como esse, como é que deve ser a criação, o cuidado, o passeio na rua para evitar também acidentes. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Boa tarde, Wilson Júnior. E assim como o aspirante Capato bem mencionou, para esse tipo de situação, o melhor remédio é a prevenção. Então, se tudo isso pudesse ser evitado com o adestramento, com o cuidado adequado do animal e a própria família analisasse os sinais que são dados pelo animal em situações dessa como de estresse, tudo isso teria sido evitado. Mas, infelizmente, nós tivemos aqui nessa situação um final trágico, onde o próprio animal veio a óbito e a família toda desse animal acabou sendo lesionada. Então, nesse tipo de situação e situação em que ocorre com terceiros, quando pitbulls ou outros animais são levados a passeio, são passíveis de serem responsabilizados civilmente e criminalmente. Por quê? É preciso que, para esse tipo de animal, tenha um cuidado especial. No caso do tutor desse animal que não possui a cautela adequada com o seu animal e esse animal ocasiona danos à integridade física ou à morte de terceiros, há um ensejamento de uma responsabilização, como dito. No Código Civil está o artigo 936, que pune esse tutor que acaba, por descuido, levando dano à integridade física de terceiro ou até a morte de uma criança, por exemplo, ou de um outro animal. E no Código Penal nós temos a punição quando há o dolo, quando há a intenção, onde nós tivemos inclusive recentemente caso onde o tutor intencionalmente provocou, atiçou o animal para que ele pudesse lesionar um outro animal que estava ali no interior do estado de Alagoas. E aí, qual é o crime nesse caso? Nesse caso, há a punição com o crime de maus tratos, que é um crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Então, o Código Penal prevê o crime de maus tratos e a pessoa pode ser responsabilizada civilmente também por esses prejuízos causados a outros, né, a terceiros ou até a um animal. Isso, na realidade, só fazendo uma correção, não é o Código Penal, e sim a legislação ambiental, a Lei de Crimes Ambientais, que prevê em seu artigo 32 a punição com detenção de 1 a 5 anos de reclusão e quando há o resultado morte, ainda assim há também um acréscimo de 1/3 da pena. Então, como já foi dito e reforçando, para esse tipo de situação
situação, o melhor remédio é a prevenção, é evitar. Se eu sou tutor de um animal possível e potencialmente agressivo, o ideal é o adestramento, o ideal é o cuidado, o ideal é o uso da focinheira, para que situações como essa, que infelizmente, corriqueiramente, nós estamos aqui noticiando e presenciando nas redes sociais, não venham a acontecer. Agora, vale lembrar que nesse caso aí, o animal estava dentro de casa, né? Ele não estava nem em passeio, então ele não tinha aí a necessidade, vamos dizer, de usar essa focinheira. Foi realmente uma situação atípica, que era um animal dentro de casa, que não usava coleira e nem focinheira porque não estava a passeio, né? A família não esperava aquele comportamento. Exatamente. E por não esperar, a própria família deixou de ter essas cautelas. E em razão disso nós tivemos, infelizmente, esse resultado trágico. Então nós devemos sim esperar e evitar para que situações como essa desse caso e como as outras que foram recentemente noticiadas não aconteçam. Só uma última pergunta para tirar essa dúvida. Se por acaso tivesse havido um resultado pior contra uma dessas vítimas, inclusive a criança, o dono do animal poderia ser responsabilizado mesmo sendo dele próprio dentro de casa? Com certeza, a negligência e a culpa do tutor do animal, que gerou um dano, inclusive a ele próprio, já que seus filhos foram atacados, enseja sim a responsabilização civil desse. Não a criminal, que é dolosa, é intencional, obviamente não foi o caso. Mas a omissão de cautela gerou um resultado que foi a lesão à integridade física de seus parentes, e isso, civilmente, dá direito a uma responsabilização civil também. Ok, doutor Leonan Pinheiro, muito obrigada por seus esclarecimentos. É sempre bom a gente reforçar isso aqui, né, Wilson? Para que quem tem um cachorro de grande porte em casa, não somente da raça Pitbull, né? A gente está falando desse porque, de fato, é mais comum a gente vê esse tipo de incidente. Mas isso vale para qualquer pessoa que tenha um cão com um potencial risco às outras pessoas em caso de ataque, como foi nesse caso. Então fica o lembrete aí, a responsabilidade é sempre do tutor, inclusive se ele tiver sido vítima do próprio animal. É preciso ter todo o cuidado. Eu volto com você.